Tá, iniciou a gravação, tá? Então, quem está aqui na sala está concordando com a gravação, e a gravação não vai ser usada para nenhum fim comercial, somente para estudo. Provavelmente eu vou publicar isso lá no YouTube, de alguma forma, para vocês poderem ter acesso para consultar a hora que quiser. Beleza? Então, a apresentação já está compartilhada, já está gravando, tá? Vamos iniciar, então. Se alguém quiser falar, é só me cortar aí, porque eu não vou ficar olhando, porque está na outra tela, eu não vou ficar olhando nem chat, nem mão levantada, tá? Pode me interromper a hora que quiser. Bom, então vamos lá. Bom, aí eu vou passar direto, que é aquela coisa que eu já falei para vocês, da questão do adulto, da forma que o adulto aprende. O adulto precisa ter uma motivação pessoal para se educar, né? Diferente de uma criança. E o que nós vamos ver no curso? Aí eu vou falar do módulo 1, 2 e 3. A estrutura do sistema interligado, estrutura do COS, principais equipamentos, limites da operação, a representação gráfica dos equipamentos e o uso do glossário do ANS. No módulo 2, nós vamos ver técnicas de elaboração de uma topologia de rede elétrica, documentos operacionais, técnica de comunicação verbal. No módulo 3, que é a filosofia de proteção, nós vamos ver uma introdução aos principais conceitos, aspectos filosóficos e conceitos de esquemas especiais, que é o que nós vamos ver nesses 3 módulos. O restante eu vou passar direto aqui. E o que não vamos ver? Então, desculpa, eu pulei, né? Mas eu vou falar o que nós não vamos ver. Nós não vamos ver nada voltado muito para geração nem distribuição. Esse curso tem um cunho mais de transmissão de energia elétrica, operação de sistema para transmissão de energia elétrica, que também engloba grande parte das atividades, tanto da distribuição como da geração. Se presta, só não entra em detalhes de geração, nem detalhes de distribuição. Está mais focado em transmissão. E qual a função do operador do sistema elétrico? O operador do sistema elétrico é um profissional que trabalha em sala de controle, geralmente em regime de turno, e ele supervisiona uma área de atuação dele, uma parte do sistema interligado nacional, onde ele atua permitindo intervenções para serviços, ele atua no controle de tensão, ele atua na recomposição após perturbações no sistema elétrico. E qual a contribuição desse profissional para a sociedade? É uma contribuição muito grande, visto que esse profissional ele está cuidando da nossa energia elétrica, que é fundamental para todo o sistema econômico e socioeconômico de um país. Então, a energia elétrica está na base, na estrutura socioeconômica de um país. Sem energia elétrica, a gente não sobrevive, um país não consegue se desenvolver. Então, esse profissional ele tem uma grande importância, visto que ele cuida da qualidade da energia elétrica entregue para o consumidor. Então, ele pode ser comparado aí com um piloto de avião, só que pilotando um avião com muito mais passageiros. Ele está à frente de uma sala de controle, onde ele cuida da energia elétrica de milhões de lares. Milhões de lares. E ele tem essa grande importância, e essa comparação é muito, muito pertinente, visto que as pessoas dão uma grande importância a um piloto e muitos nem conhecem a profissão de operador de sistema elétrico. Então, o operador de sistema elétrico não é que tenha mais ou menos importância, depende de onde você está para dar importância a esses profissionais, mas o operador de sistema elétrico tem uma grande importância para a vida das pessoas e muitas vezes não são reconhecidos. E o ganho? O ganho, normalmente, um operador de sistema elétrico, ele tem um ganho acima
de um profissional de início de carreira, tanto em engenharia como em eletrotécnica, um técnico em eletrotécnica. E ele pode trabalhar em diversas empresas, como Light, Enel, State Grid, Isacetep, EDP, Taesa, Alupar, Celel, Rede, ONS, Eletrobras agora, né, não mais Furnas, Copel, diversas empresas têm salas de controle com operadores de sistema elétrico. E aí, a vantagem de você ser um operador é poder trabalhar em turno, poder ter tempo de estudo, melhores salários, fazer uma carreira no setor é uma porta de entrada muito boa para você ter uma carreira, formar engenharia e seguir por outros caminhos no setor elétrico, que é um setor muito, assim, eu acho que a nata da energia elétrica, eu acho que são cabeças assim muito privilegiadas trabalhando nesse setor. Então, se você segue num setor desse, formando engenharia, fazendo um mestrado, doutorado, aí quem gosta, é uma porta de entrada muito, muito boa para permitir esse crescimento. E também a vantagem de você trabalhar no conforto de uma sala de controle, não precisar ir a campo, trabalhar numa brita lá, 50 graus, com sol na cabeça ou chuva, que é um tipo de serviço muito desgastante e que é desenvolvido por várias pessoas, tanto nesse setor como em outros setores, quando você está trabalhando com energia elétrica. A desvantagem, ou dificuldade, melhor dizendo, grande responsabilidade, necessidade de grandes estudos, horas de estudos, horas de leitura, que não chega a ser uma dificuldade para quem gosta. Então, as pessoas têm que gostar de estudar para se tornar um bom operador. E o trabalho em turno de revezamento também pode prejudicar um pouco, ao mesmo tempo que favorece o estudo, também dificulta o relacionamento social, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia das Mães. Tem dia que seu aniversário, tem dia que você vai estar lá trabalhando e vai ser um dia que sua família está se confraternizando e você está longe da família. Isso talvez seja a pior parte de quem trabalha em turno de revezamento. E aí, o que eu já falei um pouco, quais são as características, que o operador precisa? Ter iniciativa, gostar de ler, estudar, gostar de se comunicar o dia inteiro falando ao telefone, gostar de trabalhar em equipe, gostar de seguir procedimentos, ler, ver quais são os procedimentos e seguir esses procedimentos, ser empático, ver a situação do outro, entender a situação do outro e entender o negócio da empresa. Hoje em dia, com parcela variável, a grande importância do operador é entender o negócio da empresa, entender como a empresa pode, como ela ganha dinheiro, tá? Então, essa seria a ideia de entender o negócio da empresa. Bom, aí são os salários, isso é em torno, eu peguei isso aí no ano passado, então pode ter variado alguma coisa, mas é só para mostrar que eu busquei no Google, que um operador de sistema elétrico normalmente ganha mais do que um eletrotécnico no início de carreira. Então, no início no operador, o salário vai ser mais alto do que o início de carreira de um eletrotécnico. E, ao final do módulo 1, espera-se que vocês compreendam o Sistema Elétrico Nacional, esse conceito de Sistema Elétrico Nacional, conhecer que são os centros de operação do sistema, identificar os principais equipamentos do sistema elétrico e interpretar diagramas elétricos. Esse é o nosso objetivo com o módulo 1, que vocês, o desejado que vocês consigam dominar ao final desse módulo. Então, vamos começar pela estrutura do Sistema Interligado Nacional. Então, aqui nós fizemos uma tabelinha com uma breve história do setor elétrico, quando nós começamos lá em 1880, com o início da eletrificação do país, onde a economia era agroexportadora, o Brasil produzia
insumos agrícolas para exportação, e a energia elétrica era privada e voltada para iluminação pública e transporte, não para atender nem indústria, nem residências. E você tinha pequenas usinas. Já em 1930, você começa com o Código de Águas, com Getúlio Vargas, e você começa a fomentar a industrialização do Brasil. E a energia continua privada, mas passa a voltar para a urbanização, ou seja, alimentar tanto as casas como a estrutura que suporta uma cidade, iluminação, indústria e lojas. Então, você passou a ter esse viés aí para a energia elétrica e um foco na distribuição dessa energia para consumo de uma maior parte, de uma maior quantidade de pessoas, né? Então, a ideia era você aumentar a distribuição e que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia. E, em 1960, devido à crise dos anos 30 da Bolsa, né, quebra da Bolsa Americana, o mundo passou por uma crise muito grande, e o setor privado não tinha condição de fazer investimentos nessa área. Então, você vem com o Estado assumindo o papel de fomento da produção de energia elétrica. Então, você passa a estar voltado para grandes companhias, desenvolvimento. Nesse momento surge Eletrobras, surge Furnas, Chesf, e você tem a criação do Ministério de Minas e Energia, mostrando que o governo estava muito preocupado com a questão da energia elétrica. E aí, para gerar, como você tem essas grandes centrais elétricas, você passa a ter um sistema de transmissão e a ideia de interligação dos sistemas. Geração em grande escala, por isso a necessidade de uma transmissão interligada. Então, daí já começa a energia elétrica a ter o desenho que nós conhecemos hoje. Em 90, nós tivemos aquela questão do governo FHC, onde veio o projeto Recebe, com a desestatização. Aí sim, as empresas, o setor privado se interessou novamente pela energia elétrica e você passou a ter uma diversificação na matriz eletroenergética do país devido à necessidade de diminuição da dependência das hidrelétricas. O Brasil é muito dependente de hidrelétricas e passou a se voltar para outras formas de produção de energia elétrica. Basicamente, nesse momento aí, gás e óleo. E aí você teve a desverticalização do setor em geração, transmissão e distribuição, pelo menos era a vontade, isso não se concretizou de forma completa, mas era o desejo dessa desverticalização. Cada empresa, as empresas só serem de transmissão, a outra de geração, a outra de distribuição, isso não aconteceu na prática. E aí você conviveu por um bom tempo num ambiente semi-privado, que se prolongou até 2003 e só se encerrou agora com a privatização da Eletrobras. Então, você ainda tem algumas empresas estatais, mas as mais importantes, exceto talvez CEMIG, então o resto, todo mundo foi privatizado. Então, hoje é praticamente o setor privado de energia elétrica. Mas lá em 2003, continuava sendo privatizado e a ideia era de fomentar a universalização do acesso através da redução das tarifas. Com leilões de energia, buscava-se a universalização desse acesso à energia elétrica. Você tem aí também um desenvolvimentismo, mas que não é muito não era igual o desenvolvimentismo lá dos anos 60, de JK, onde JK fomentava realmente melhor, JK não, né? Mas o Estado fomentava diretamente o desenvolvimento desse setor. Nesse caso aqui,
existia uma ideia do Estado como condutor do processo, mas não mais daquela forma de investimentos diretos ali, aceitando também o capital privado, era um pouco diferente, mas o Estado voltou a ter um pouco de força a partir de 2003 nesse setor. Continuava com a ideia de foco na indústria e transporte. Não que não continuasse a diversificação da matriz, continuava, e já voltada para outras energias, como eólica, solar, biomassa. Então, passou a se voltar para esse tipo de produção de energia. Isso é um breve histórico aí, só para vocês terem ideias de por que a gente está na situação que nós estamos, como nós chegamos aqui. É um breve histórico, muito rápido. Quem se interessar, na internet é cheio de informações sobre isso, tá? YouTube, tem bastante coisa, mas isso aqui, o meu objetivo é um breve histórico para vocês. E aqui mostra como é que foi o início, lá em 60, a gente não tinha praticamente nada de linha de transmissão. Rapidamente, em 30 anos, nós tivemos um crescimento assim, muito grande, e nesses outros quase 40 anos, nós tivemos um crescimento assim, estupendo da malha, né? Hoje, lá em 90, você tinha 2 sistemas separados aqui, já sistemas assim, importantes, contudo separados, independentes. Ó. Você tinha o Norte e Nordeste e o Sul-Sudeste. Já lá para 2000, eles já se interligaram. E aí você passou a ter um sistema elétrico nacional com algumas diferenças aqui no Norte. Aqui você tem uma separação, mas aí isso aqui lá em 2018 foi concretizada, essa conexão. Ainda existem alguns sistemas pontuais aqui no Norte separados, radiais, e desconectados do sistema interligado nacional, desculpa, mas são pequenos sistemas. Então, o horizonte de 2027 é esse aqui, onde vocês podem observar que essa região toda aqui vai ser fechada. Ó. Tá vendo? Então, o foco até 2027 é muito essa região aqui, e o Nordeste também, mas bastante essa região aqui que vocês podem notar. Ó. Tá vendo? Essa região vai ser bem preenchida por uma malha de transmissão. E como é que era o desenho antigamente? Você tinha o GCOI, GCPS, que era o Grupo Coordenador de Planejamento do Sistema Elétrico, fazendo todo o trabalho de estruturação, de coordenação ali do setor elétrico. E você tinha a Eletrobras como a empresa máxima, que fazia um pouco a função do que é hoje a ANEEL, e em cima você tinha aqui, direto em cima da Eletrobras, você tinha o Ministério de Minas e Energia, e abaixo você tinha as grandes empresas fazendo que hoje a tarefa do ONS. E as companhias estaduais, então, era um setor totalmente estatizado nesse período. Pouquíssimo, tinha uma Cataguases de Leopoldina, que eu me lembro, era uma empresa geradora de energia elétrica. Não sei se tinham mais empresas nesse nível, mas lá nos anos 90, você tinha uma empresinha de energia elétrica privada. Bom, então, você teve todo esse processo onde o ONS substituiu o GCOI. Lá em 1998, 99, você teve a implementação do ONS, e aí ele passa a substituir o GCOI. E essa aqui é uma breve historiazinha assim, por documentações. Não vou entrar em detalhes aqui, depois, quando vocês olharem o vídeo, se quiserem ler cada uma dessas leis aqui. O principal aqui que a gente tem que chamar a atenção é o projeto RECEB. Esse projeto aqui, essa reestruturação do setor elétrico, junto com a criação da ANEEL, que moldou toda o modelo que nós temos hoje, foi isso que foi a base da mudança do setor, praticamente. Então, esse aqui é o ponto mais importante, é o ponto de inflexão, onde a gente passou a ter uma mudança de um sistema totalmente estatal para um sistema privado.
Então, essa era a documentação, só uma fotinha aqui do tipo de documentação que a gente tinha, trabalhava com esse tipo de documento do GCOI, chegava para a gente por malote, para a gente seguir ali as instruções do SGI. Isso aqui vocês conseguem muita informação lá, quem tem interesse e quem gosta de história, memória da eletricidade, tem muito conhecimento lá histórico. E o que foi o projeto Recebe? Foi o projeto de reestruturação lá em 95, concluído ali em 96, onde você teve a introdução do mercado de energia elétrica livre e regulado. Então, você só tinha antigamente o mercado regulado e foi criado o mercado de energia livre, junto com o início das privatizações. Esse mercado livre ele está se consolidando esse ano, onde vocês escutam aí vários anúncios aí, de empresas ofertando energia para alguns consumidores, dependendo do nível de consumo, acessarem esse mercado, saindo do mercado regulado com um benefício de redução de tarifa, mas só os consumidores, a princípio, industriais podem acessar esse mercado livre. Bom, e esse projeto permitiu o acesso das empresas privadas ao setor. No entanto, o objetivo era a redução de tarifas, mas imediatamente observou-se um aumento das tarifas. E isso ficou muito ruim. Foi uma visão negativa que as pessoas passaram a ter dessa reestruturação. E aí, com esse modelo, essa mudança regulatória, eles não conseguiram também desverticalizar o setor em geração, transmissão e distribuição. O que eles conseguiram, principalmente, foi tirar o poder do mercado e deixar o mercado mais livre para o setor privado. Logo em 2001, veio assim, um azar desse projeto, onde teve uma crise hídrica, e isso levou a um racionamento muito grande, foi muito falado na mídia, e isso ficou muito negativo para o governo, o que, inclusive, ajudou na mudança de governo, de entrada do governo Lula, primeiro governo Lula, porque ele estava se mostrando um sistema, essa alteração de estrutura, caminhando para as privatizações, pareceram para a população como algo negativo. Então, foi uma crise que durou um período aí, relativo, de 1º de julho de 2001 a 19 de fevereiro de 2002. Foi uma coisa terrível, onde as pessoas ficavam sem energia, dependendo da hora, desligavam as indústrias, as subestações lá, na subestação onde eu trabalhava, desligava a iluminação para poder diminuir o consumo de energia. Foi um período muito ruim. Bom, e aí, pessoal, como é que é a estrutura hoje? A estrutura hoje é um pouco diferente. Continua lá a presidência da República tomando conta, a princípio, né, olhando lá de cima, o setor elétrico. Continua um conselho de políticas energéticas, porque energia é a base do desenvolvimento de um país. Continua existindo o Ministério de Minas e Energia, até porque o Ministério de Minas e Energia não só vê a parte elétrica, mas vê qualquer tipo de energia, inclusive petróleo também, né? E a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que dá suporte ao Ministério, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E aí, mais próximo a gente, que a gente tem mais acesso e conhecimento, contato, que é a ANEEL, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da operação, a gente fala muito pouco, e o ONS, esse sim a gente tem contato cotidiano. Além disso, nós temos
os agentes de geração, transmissão e distribuição e agentes de comercialização que estariam mais ligados a essa câmara de comercialização. Aqui, esses agentes de geração, transmissão e distribuição estariam mais ligados ao ONS, mas todos sob a tutela da Agência Nacional de Energia Elétrica. E o Ministério de Minas e Energia foi criado lá em 60 e era onde ele tinha mais poder, que era onde o Estado tinha mais força e estava dominando, era o Estado fomentador do crescimento do setor elétrico. Então, ele foi criado lá em 60 por JK, e a função dele era fazer toda essa coordenação e toda essa política energética do país, regulando e fiscalizando as atividades. Então, políticas de tarifa, ele controlava, e hoje você tem essa separação entre essa política de tarifa, onde todo mundo era regulado. Hoje nós temos essa diferença entre ambiente de contratação regulada e ambiente de contratação livre, que foi aquela alteração do projeto Recebe, onde o consumidor negocia livremente a energia, que são os consumidores de grandes consumidores, né? Hoje já são menores, mas não chega até a gente. A gente continua como consumidor cativo, continuamos aqui dentro dessa política tarifária coordenada ali, imposta pelo governo e coordenada pela ANEEL. Bom, eu não vou falar aqui, porque aquele resumo ali já é suficiente para vocês, vou passar por esses dois ambientes. Não vou detalhar esses dois ambientes, na internet tem muito conhecimento, também não é algo muito necessário para a gente na operação, tá? O Ministério de Minas e Energia ainda busca aproveitar o máximo dos recursos energéticos, então busca políticas para ver os melhores recursos de produção de energia no país. O Ministério ainda está voltado para isso. Plano de integração com outros países, toda a negociação de interligação elétrica passa entre outros países, entre Brasil e outros países, passa pelo Ministério de Minas e Energia, obviamente, envolve interesses nacionais. Políticas de sustentabilidade, claro, a palavra da moda hoje, todos falam em sustentabilidade, apesar de ser pouco praticada, mas a propaganda é muito em cima disso. A sustentabilidade é algo que está em pauta, e o Ministério monitora o aparato envolvido na geração, transmissão e distribuição. Ele está sempre monitorando o setor. Como agora, no caso lá de São Paulo, ele vem se pronunciando a respeito do que está acontecendo em São Paulo, lá desse evento das chuvas. Então, o Ministério de Minas e Energia cria ações preventivas para driblar qualquer imprevisto relacionado ao abastecimento. Então, ele está ali também monitorando demanda, aciona a ANEEL, caso a ANEEL esteja praticando alguma política diferente do que ele entende importante para o desenvolvimento do país, busca orientar a ANEEL no sentido de criar políticas que sejam benéficas para o país. Bom, e quem é o regulador do sistema elétrico? A ANEEL. A ANEEL é o regulador, é uma autarquia, ela tem certa independência em relação ao governo. Então, ela supervisiona e fiscaliza o funcionamento do mercado de energia no país. Foi criada lá em 96, lembra lá no projeto Recebe, com essa lei aí, 9427/96, com o objetivo de garantir eficiência, qualidade e sustentabilidade. Ela utiliza vários meios para garantir isso. Um desses meios é a questão da parcela variável. A parcela variável é uma forma de ter um desconto
das receitas anuais permitidas no setor de transmissão. Para cada ativo que a empresa de transmissão tem, ela recebe uma receita anual e um pagamento base, que é a divisão mensal dessa RAP. Então, esse pagamento base é onde é aplicada o desconto de parcela variável, caso a empresa não trabalhe de forma adequada, pratique algum desligamento não previsto, desligue equipamentos de forma inadequada. Então, é um exemplo da forma que a ANEEL busca eficiência, qualidade e sustentabilidade, a aplicação de parcela variável. Então, ela regula, fiscaliza, implementa as políticas e diretrizes do governo federal, estabelece tarifas e também tem como dirimir as divergências entre os agentes. Ela faz esse meio campo aí entre os agentes quando existe algum problema entre os agentes. E quem opera o sistema? O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Só um minutinho, por favor. O ONS, ele é o operador do Sistema Elétrico Nacional. Ele tem 5 centros. Um no Rio de Janeiro, que é o COS-R Sudeste, um no Recife, que é o COS Nordeste, um Centro Nacional de Operação, que é o CNOS em Brasília, outro centro, que é o Norte, Centro-Oeste, também em Brasília, e o ONS Florianópolis, Centro Regional de Operação Sul, COSR Sul. Então, são esses 5 centros onde cada um desses centros regionais está voltado para uma região e o CNOS é o central, que todos os centros se reportam a ele. Bom, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele é uma empresa privada, ele não é uma empresa do governo, ele não é uma empresa da ANEEL, ele é uma empresa privada que é custeada por todos os agentes. Os agentes custeiam o ONS. Então, o ONS opera o sistema para o país, custeado pelas empresas. Foi criado lá em 98, 26 de agosto de 98, e está aí operando o sistema elétrico até hoje. Então, atividades do ONS: promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, menor custo padrão ANEEL e confiabilidade, seguir procedimentos de rede, garantir acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória, contribuir para que a expansão do sistema interligado nacional, sim, se faça ao menor custo. Então, a busca é o menor custo. Através de quê? Dos leilões. Os ativos, os novos ativos leiloados, eles acabam tendo valores cada vez menores pela concorrência de novas empresas. Tendo uma RAP menor, um custo menor, isso influencia na nossa tarifa, porque se a gente paga menos tarifa, se ele recebe menos RAP, nós pagamos menos na tarifa. E temos, teoricamente, um atendimento melhor pela melhor estrutura do sistema elétrico. Os procedimentos de rede. Se vocês colocarem lá no Google ONS procedimentos de rede, vocês vão acessar uma página do ONS onde tem todos os procedimentos de rede, e esses procedimentos são os procedimentos que todos os agentes devem seguir. Os agentes operados pelo ONS, aqueles que estão na rede de operação do ONS, que é uma rede acima de 230, a rede básica, e a rede complementar, que é a rede que influencia nessa rede básica. Todos que operam conectados a essa rede devem seguir os procedimentos de rede do ONS. Então, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá no Google, digitem procedimentos de rede, ONS, vocês vão ver
o que são os procedimentos de rede, para quem não viu, né? Então, esse aqui é o exemplo, é um detalhamento aqui do que é a rede do ONS. Então, aqui é a rede de operação, onde você tem a rede básica, as interligações internacionais, você tem rede complementar, e você tem as unidades geradoras despachadas centralizadamente. Desculpa, espera aí que eu vou ajeitar aqui. Rede básica, as interligações internacionais, rede complementar e unidades geradoras despachadas centralizadamente. Isso aqui forma a rede de operação do ONS. Não vou me ater a esse pedaço aqui, porque para a gente não tem muita importância. A nossa maior importância está aqui, na rede de operação. E aí eu resumo dessa forma. A rede básica, tudo que está igual ou acima, aqui está acima, tá? Mas é igual ou acima 230 kV. E aí você tem desconto de parcela variável aqui. E aqui você tem a rede complementar e as usinas despachadas centralizadamente. E a rede complementar, ela influencia, tudo que é fora da rede básica, em 13,8, em algum valor. Normalmente, desculpa, 13,8, desculpa. Em 138, algum valor que abaixo de 230 que venha a influenciar na rede básica. Normalmente são setores de 138 kV que pertencem a essa rede complementar. Então, tudo isso aqui forma a rede de operação do ONS e é tudo que o ONS quer saber e operar, e tudo sob a tutela, sob as regras dos procedimentos de rede. Rede básica do ONS é um conjunto estratégico de instalações de transmissão de energia elétrica fundamental para a interligação do sistema interligado nacional no Brasil. Ela é composta por linhas de transmissão em alta tensão, subestações e equipamentos de controle. E sua principal função é garantir a segurança e a estabilidade do sistema elétrico nacional. Então, é uma rede onde os agentes se conectam para transmitir a sua energia ou receber a sua energia por os agentes de distribuição. Agente de geração conecta-se para transmitir a energia e os agentes de distribuição para receber essa energia e distribuir para os seus consumidores. A rede básica possibilita esse transporte eficiente e confiável da energia e compensa o desequilíbrio da geração e demanda. Então, o que acontece é assim, você tem toda uma interligação onde, no momento, em uma região não está chovendo, na outra está chovendo, então essa interligação permite que uma geração seja transportada de uma região para outra. A região sudeste pode consumir energia do sul, o sul pode consumir energia da região sudeste, e por aí vai. E, além disso, a infraestrutura de rede possibilita a interligação de sistemas estaduais e regionais. Por quê? Porque são sistemas de distribuição que estão conectados também a essa rede, que favorece também a troca de energia entre estados, contribuindo para a diversificação da matriz elétrica. Pequenas empresas geradoras térmicas, energia solar, energia eólica, tudo isso é conectado à rede e interligado através do SIM. E a rede complementar é um conjunto de instalações de transmissão de energia elétrica que complementa a rede básica. Ela é responsável por reforçar e ampliar a capacidade de transmissão de energia. É tudo que influencia na rede básica, tudo que o ONS considera que influencia na rede básica vai formar a rede complementar. Então, são linhas de transmissão de alta tensão em subestações e equipamentos de controle estrategicamente posicionados para atender a demandas específicas de interconexão de sistemas elétricos regionais e garantir maior flexibilidade ao ONS. As usinas despachadas centralizadamente. O que são essas usinas?
são usinas de geração de energia elétrica cuja operação é coordenada e determinada de forma centralizada pelos órgãos responsáveis pela gestão do sistema elétrico. Então, o ONS diz que quanto que vai gerar, quando que vai gerar, se vai abrir vertedouro, se não vai abrir vertedouro. Então, ele faz o despacho centralizado dessas usinas. Isso tudo determinado pela ANEEL, beleza? E a rede de operação? É o somatório de tudo isso que nós vimos, tá? Bom, agora só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um termo que pode aparecer por aí, é muito comum, as holdings. O que são holdings? Empresas de energia elétrica que tem sob ela algumas outras empresas. Por exemplo, a Eletrobras é uma holding. Abaixo dela tem outras empresas, Chesf, Eletrosul, Eletronorte, agora não tem mais Furnas. Então, são empresas abaixo dessa outra empresa, uma empresa controladora. Empresas como a Alupar também tem embaixo do seu guarda-chuva lá outras empresas, State Grid, tem outras empresas, e eles fazem isso por diversos motivos econômicos e até técnicos também. Tá? Então, é só para vocês terem noção do que é uma holding, que vocês podem ouvir por aí e não saber do que se trata. Então, pessoal, como eu falei lá, o projeto Recebe, ele procurava esse novo modelo, remodelar o sistema. Antigamente e hoje ainda continua dessa forma, né? Mas ele buscava desverticalizar o setor, tendo agentes geradores, de transmissão e de distribuição. Buscava que uma empresa que fosse geradora não fosse transmissora, e que a que fosse transmissora não fosse distribuidora e vice-versa. Então, a ideia era essa. Isso não aconteceu. Hoje, as empresas continuam tendo geração, transmissão, distribuição, mas o sistema funciona meio que de forma separada e com essa visão de agente gerador, transmissor e distribuidor. Tá? Na verdade, acaba sendo só uma estrutura, apesar de ter empresas que são só geradoras, empresas só transmissoras, empresas só distribuidoras. Existem essas empresas, mas existem grandes empresas que fazem participam de todos esses processos. Bom, agora a gente vai falar um pouco da estrutura dos centros de operação do sistema. Aqui, basicamente, são exemplos de tipos de centros. Você pode escutar falar de um centro de operação, uma referência, como COS, Centro de Operação do Sistema, ou um centro de operação regional, ou um centro de operação da transmissão, ou um centro de operação da geração, da distribuição e outros centros. Então, normalmente é um CO alguma coisa. COI, cada um dá o seu nome, mas todos são centros de operação e têm uma função nesse sentido de operar um sistema elétrico ou uma parte de um sistema elétrico maior. E você tem um setor que poderia ser dividido assim como uma área de produção em si, que já é a área, o chão de fábrica, onde você teria efetivamente as usinas, a operação da usina lá do campo, a parte de manutenção eletromecânica e eletroeletrônica. Não quer dizer que todas as empresas vão fazer esse tipo de divisão, mas é tipo assim, uma divisão natural, onde você pode ter grupos que trabalham na operação local da subestação, grupos que trabalham em eletroeletrônica, com comunicação, relés, e grupos da eletromecânica, que vão trabalhar na desmontagem de um equipamento, manutenção de um transformador, manutenção de um compensador síncrono, manutenção de uma máquina. Então, manutenções mecânicas, eletromecânicas. Então, isso aqui é um exemplo de uma divisão do que seria um chão de fábrica lá, fora de um setor de operação do sistema elétrico. Principais equipamentos. Então, vamos passar aqui pelos principais equipamentos de uma subestação e usina. Então, os principais equipamentos são o sistema de proteção e supervisão, transformadores de corrente, transformadores de potencial, dispositivos
eletrônicos inteligentes, ou IEDs, disjuntores, seccionadoras, unidades geradoras, barramentos, linhas de transmissão, transformadores, compensadores síncronos, compensadores estáticos, bancos capacitores e reatores. Esses são basicamente os principais equipamentos de empresas de energia elétrica. Então, nas subestações e usinas, quando se fala em equipamentos principais, está se falando nesse tipo de equipamento. Desses equipamentos, o sistema de proteção e supervisão pode não ser considerado efetivamente assim um equipamento, mas sim um sistema mesmo. Mas nós vamos explicar ele aqui como se fosse um equipamento, porque, na verdade, ele acaba sendo um equipamento, apesar de ter essa estrutura sistêmica. Mas ele assim, aqui nós vamos considerar ele como um equipamento, tá? Para a nossa aula. Então, o primeiro equipamento é justamente, nós vamos falar sobre ele, o sistema de proteção e supervisão, e mais à frente nós vamos falar mais detalhadamente desses equipamentos e desse sistema. Aqui nós vamos dar uma passada assim por alto. Então, os sistemas de proteção e supervisão, eles são controlados por esses equipamentos aí, que são os IEDs. Cada equipamento desse aqui, ele tem uma função de supervisão, de proteção, de controle, e eles podem ser utilizados, conectados a um sistema escada, onde eu consigo pegar informações mais detalhadas, apresentar essa informação de forma mais amigável numa unidade homem-máquina, né, de interação homem-máquina, ali onde você pode interagir com esse equipamento de uma forma mais amigável. Então, um sistema de proteção de um equipamento é composto por dispositivos como relé de proteção, disjuntores e medidores de grandezas elétricas e eletrônicas que monitoram as condições elétricas e térmicas do equipamento. Então, gente, qual o objetivo desse sistema de proteção? É o que o nome já diz, proteger. Proteger quem? O sistema elétrico. Eu não posso colocar um sistema dessa magnitude para funcionar sem ter algum tipo de retaguarda, de proteção, de algo que desligue esse sistema caso você venha a ter uma perturbação. Então, esse sistema de proteção, ele pode proteger numa forma macro, tipo grandes desligamentos, como um barramento, como de uma forma mais específica, tipo transformadores, linhas, equipamentos menores, reatores, capacitores. Então, é um sistema que busca proteger equipamentos e sistemas. E um detalhe desse sistema, que começa aqui com os equipamentos que captam as informações das linhas de transmissão e das conexões, você tem aqui uma chegada de uma linha, e ela chega aqui, aqui ela não passa a energia, porque aqui tem um isolador conectando. Então, ela faz esse U aqui, vai passar por onde? Por um TP e um TC. E aqui tem um para-raiozinho, mas você tem principalmente um TP e um TC, e ela segue para uma seccionadora e para um disjuntor e segue lá para dentro do barramento. Isso aqui é uma entrada clássica de uma linha de transmissão e pode servir também como exemplo de uma conexão de um transformador, se fosse o caso. Mas, no caso aqui, é uma chegada de uma linha de transmissão em um vão, em um pórtico da subestação, com TP, TC e disjuntores. Os TPs, eles captam as informações de tensão, os TCs, as informações de corrente, e os disjuntores são acionados pelo sistema de proteção nesse sentido de proteger o equipamento. Se o sistema de proteção, através dessas informações captadas por TP e TC, ele percebe que alguma coisa está errada no sistema, ele envia um sinal de trip para o disjuntor e desliga
o equipamento, no caso aqui, uma linha de transmissão. E aqui é um exemplo, um desenho do que nós tínhamos lá. PP, TC, informações lá para o IED, com escada para essa interface homem-máquina, e esse IED, que são aqueles equipamentos que nós tínhamos lá no início, contém aqui dentro deles as proteções. E a partir daqui ele dispara comandos automáticos de desligamento do disjuntor para proteger o equipamento, no caso de informações acima do esperado para o sistema. Se o IED está com um pick-up de corrente de 100 amperes, bateu 101, ele vai enviar um comando para o disjuntor para abrir, porque passou do limite estipulado para que ele atue. E esse aqui é um exemplo mais detalhado, assim, de forma elétrica. Você tem um divisor capacitivo de potencial. Então, aqui tem um TP, né? Onde você tem os capacitores que vão reduzindo essa tensão. Depois você tem um transformador que vai reduzir mais ainda aqui. Chega com informação adequada para o relé tratar. Assim como o TC também envia uma corrente, uma imagem da corrente que está passando aqui no disjuntor. E caso de falha, esse relé vai interpretar, vai enviar um sinal de trip aqui para o disjuntor que abre, eliminando a falha. E assim funciona basicamente um sistema de proteção. Antigamente nós tínhamos esse tipo de relé aqui, os relés eletromecânicos. Pessoal, só um minutinho, por favor. Antigamente nós tínhamos muito difundido esses relés eletromecânicos, eram os relés que tinham na época. E foram substituídos por alguns relés eletrônicos que também, na sequência, foram substituídos por relés mais inteligentes, são os IEDs. Então, um IED, ele concentra todos esses relés dentro dele em forma de software, em forma de programas, aplicativos. Então, cada relé desse, que representaria um relé, aqui no caso, a Vila Valqueira e Jacarepaguá Circuito 2, você tem uma sequência de relés que, na verdade, hoje estão dentro de uma caixinha que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, os relés eletromecânicos são dispositivos de segurança que usam princípios eletromagnéticos e mecânicos. Então, eram relés que funcionavam, robustos, funcionaram por muitos anos dessa forma, mas que hoje estão obsoletos, substituídos por esses caras aqui, ó, que são os IEDs. Então, no IED eu consigo ver o vão aqui, eu tenho a proteção primária e secundária. Todos aqueles relés estão dentro de uma caixinha dessa aqui, que funcionam como um computador, simplificando bastante o sistema e dando maior confiabilidade a ele, porque você não tem partes móveis, você não tem problemas de perda de qualidade na proteção, é sempre aquela proteção, pode queimar, queima mais que o outro, mas são infinitamente melhores do que os relés eletromecânicos. E aqui mais um detalhezinho, e ele pode ser assim, ó, esse aqui, por exemplo, a proteção diferencial, proteção de sobrecorrente, proteção sobre tensão, subtensão, proteção de bloqueio, proteção de desligamento direcional, função de autodiagnóstico. Esse aqui é um relé Cell 487V, que tem todas essas funções. Eu posso usar parte dessas funções, posso usar todas essas funções. Aqui ele me dá algumas informações do sistema, cai bandeirola dizendo qual foi a proteção que atuou. Eu posso ligar e desligar o disjuntor por esses botões. Então, ele me dá várias funcionalidades. E agora o sistema escada. O que o sistema escada é? Nada mais é que um sistema, ele foi criado para indústria, não só para o sistema elétrico. Ele é um sistema que é voltado para a indústria, então ele pode estar numa indústria química, numa indústria termoelétrica, numa indústria nuclear, numa usina elétrica. Então, ele é um sistema que supervisiona as etapas da produção. Pode ser parte hidráulica, pode ser parte de ar comprimido, óleo, pode ser elétrico. Ele supervisiona qualquer coisa, mecânico,
Ele faz o tipo de supervisão necessário, é só ter o sensor lá e trazer para esse sistema. Então, o sistema SCADA ele é voltado mais para isso. Para o setor elétrico, o CEPEL desenvolveu um sistema SAGE, que hoje talvez seja o sistema mais utilizado pelas empresas, que é um tipo de sistema SCADA, mas voltado para o setor elétrico. Aqui tem essa carinha aqui, mas hoje eu acho que já até melhorou bastante o desenho do SAGE. Então, o SAGE é amplamente utilizado pelas empresas de energia elétrica como um sistema confiável de supervisão dos ativos de cada empresa. Tá? Então, o SCADA é um sistema mais amplo de controle industrial usado em várias aplicações, incluindo energia, e o SAGE é um sistema específico do CEPEL utilizado para empresas de energia elétrica. E eles se comunicam, esses equipamentos, esses IEDs, se comunicam através desse protocolo IEC 61850. A empresa ela tem rede corporativa, rede operativa e essa rede de proteção. Então, elas não se comunicam, porque você não pode ter um risco de haver um comando indevido num sistema desse, de proteções, alguma informação, um hacker, alguma coisa assim, que venha atuar numa rede dessa. Então, essa rede é uma rede muito protegida, onde os sistemas de proteção conversam entre si. Tá? E aí, pessoal, só um minutinho, por favor. E aí, o objetivo desse sistema é justamente fazer com que cada um desses IEDs se comunique e informe algumas coisas do tipo assim, teve uma falha aqui na minha região, não atua porque eu vou atuar, é comigo. Então, eles conversam entre si para proteger melhor o sistema. Isso nós vamos ver também com mais detalhes, tá? Bom, e aqui é basicamente um desenho do que é um sistema de supervisão. Na base, nós temos lá a subestação, tá? Só um minutinho, por favor. Na base, nós temos um sistema da subestação, onde você tem os barramentos, a parte física mesmo da subestação, e você tem os sensores, que são os TPs, TCs, que estão captando as informações e jogam num barramento com esse protocolo, e os IEDs captam essas informações, jogam num barramento acima, onde você já está no nível da subestação, onde você tem essa interface homem-máquina, onde você tem um sistema SCADA, onde você tem gateways, roteadores, e aqui você já começa a ter acesso às informações que estão rolando aqui embaixo. Esses caras estão controlando, protegendo o sistema e controlando as informações. A partir desse barramento, essas informações sobem para um roteador e isso é distribuído para os centros de operação, que muitas vezes estão a quilômetros de distância dos ativos físicos da empresa. Ok? Então, essa é mais ou menos uma ideia do sistema de supervisão, como o sistema de supervisão funciona. Bom, e como podemos medir a grandeza elétrica de um sistema de alta tensão? Eu não posso medir essa grandeza diretamente, como nós já vimos até agora aí, né, esse pedaço aí anterior já falou um pouquinho disso. Eu não posso chegar lá e pegar uma tensão de 765 kV, 500 kV, 138 mil volts. Eu não posso pegar essas tensões e utilizar ela numa medição direta. Eu tenho que reduzir essas tensões para valores adequados, para que os sistemas de proteção, os sistemas de supervisão possam trabalhar com esses valores. Então, o primeiro exemplo aqui que nós usamos para essa redução de corrente é o TC. O TC, ele é caracterizado por essa entrada aqui,
onde você tem um enrolamento e o cabo passa aqui por dentro, o enrolamento fica em volta do cabo e ele transmite essa informação aqui para baixo, ó, transmite aqui e vai lá para a sala de controle, para os sistemas de proteção e supervisão. Então, os transformadores de correntes, eles se prestam à medição e à proteção, informam valores de corrente. A corrente passa pelo enrolamento secundário, uma bobina secundária, que envia uma imagem dessa corrente aqui muito menor, uma corrente muito menor do que a que está passando aqui pelo cabo em si. Então, a ideia é essa, que se use essa corrente aqui para proteção e medição. Ela vai mostrar uma imagem da corrente. Quando ele vai mostrar no medidor, ele vai mostrar, se aqui está passando 1000 amperes, ele vai mostrar 1000 amperes aqui, apesar de ser uma imagem, um valor muito menor. Bom, então você tem o TC de bucha além do TC de pedestal. O TC de bucha já fica na bucha de algum equipamento. No caso aqui, um transformador. Então, o TC de bucha, ele vai pegar a informação que entra no transformador e transformar essa informação para uma informação adequada à medição e proteção. Esse é um exemplo de um TC de pedestal, que é esse tipo aqui, onde o cabo é conectado aqui e lá do outro lado e passa nesse enrolamento. Aqui dentro tem um enrolamento que transmite essa informação que é captada aqui nessa caixinha. Ele fica banhado em óleo e aqui nesse sensor, nesse visor, desculpa, você consegue perceber o nível de óleo que nós temos aqui nesse equipamento. Então, o controle do óleo pode ser feito por aqui. O óleo é utilizado para isolar o sistema. E o TP é a mesma coisa, só que para tensão. O que o TP faz? Ele transforma uma tensão muito alta, de 138 mil volts, em uma tensão baixinha que ele possa ser utilizado tanto em proteção como supervisão. E ele faz isso através do uso de capacitores e transformadores, onde você tem uma tensão de linha. A linha, ele é conectado à linha, aqui é o cabo, né, passando, ele é conectado aqui e conectado à terra. E nesse transformador aqui, ele reduz e sai uma tensão que pode ser utilizada pelos medidores e sistema de supervisão, pelos medidores e sistema de proteção, desculpa. E aqui são alguns componentes, vou ler alguns aqui rápido, né? A câmara de expansão, que é aqui em cima, ele fica banhado de óleo, em óleo, tem a bobina de compensação, essa aqui, ó, 5. Você vai tendo elementos aqui embaixo, onde você chega aqui com valores bem baixinhos de tensão para que você possa utilizar. Isso tudo fica aqui banhado em óleo, protegendo esse sistema. Então, quais são os equipamentos que recebem informação TP e TC e o que esses equipamentos fazem? São os equipamentos, os IEDs, eles recebem essas informações. Então, aqui tem vários tipos de IEDs. Da Siemens, Cell, ABB, General Electric, todos têm a mesma cara. Uns mostram um pouquinho mais de informação, tem mais funcionalidades, outros são mais simples, apesar de esse aqui parece bem simples, mas é um sistema muito, muito bom. Cell é um tipo de IED muito utilizado, muito bom. O Siemens também é. Eu vejo muito pouco GE, mas esses três aqui eu vejo bastante, tá? E aqui é um exemplo, ó. Tá aqui um painel ó, com Siemens, ó. Tá vendo? Produção primária, secundária. E eles funcionam como? Eles são computadores que estão ali monitorando e programados para operar. Proteção de distância, proteção de sobrecorrente, proteção direcional, proteção de falha para terra, várias proteções programadas aqui dentro e eles fazendo a função de proteção dos equipamentos. Então, monitora, detecta falha, análise de eventos, toma decisões. Então, são computadores que têm suas funções voltadas para proteção e supervisão. Comunicação de rede, como eu falei, naquele protocolo
850, é o protocolo de comunicação entre esses equipamentos. Todos têm que entrar nesse protocolo. Qualquer marca de IED vai ter que se adequar a esse protocolo de comunicação, porque eles precisam. Eu posso ter, de um lado, numa linha, um IED CEL, do outro lado, um IED ABB, e eles têm que conversar entre eles. Eu não posso não ter conversa entre eles. Busca-se que eles sejam iguais, mas pode acontecer de não ser. Então, esses equipamentos, eles têm essas diversas funções. Então, aqui tem o CEL, ABB, Siemens, General Electric, Schneider Electric, e aí vai. Tá? Aqui eu não vou exibir esse vídeo, porque isso tem no YouTube, busquem lá, vocês podem ver vídeos sobre IEDs, tem bastante coisa na internet. Um sistema de proteção interrompe uma falha através de qual equipamento? Qual equipamento que interrompe a falha? É o disjuntor. O disjuntor, pessoal, no setor elétrico, ele não tem a mesma função do disjuntor da nossa casa. Aquele quick lag que fica lá na caixinha, que protege o sistema elétrico da nossa casa. Aquele disjuntor, quick lag, ele internamente ele já funciona, já tem uma função de proteção intrínseca ali. Ele tem um termopar, ou seja lá o dispositivo que for, que ele próprio percebe a variação de corrente elevada e desarma. Esse tipo de equipamento do setor elétrico, de potência, ele não tem essa capacidade. Um disjuntor é só uma chave, uma seccionadora metida besta. É só um equipamento, uma seccionadora com maior capacidade de interrupção de corrente elétrica. Contudo, essa capacidade é muito, muito maior do que uma seccionadora. A seccionadora não consegue se parecer com o disjuntor, porque a capacidade de interrupção do disjuntor é muito grande. Mas ele, em si, se você botar um disjuntor lá no campo, você só consegue abrir e fechar, do mesmo jeito que abre e fecha a seccionadora. Então, você só consegue abrir e fechar ele. O que diferencia o disjuntor da seccionadora? É que ele pode ser conectado a um sistema de proteção e esse sistema de proteção comanda ele. Para quê? Para interromper falhas de curto-circuito. Então, ou seja, ele tem essa capacidade de interrupção muito maior do que a seccionadora, é muito mais rápido do que uma seccionadora, então ele se presta a proteger o sistema em curtos-circuitos, em falhas. Contudo, ele não opera sozinho, ele precisa ser conectado a um sistema de proteção. Para esse sistema de proteção que nós vimos anteriormente, acionar ele e fazer com que ele desligue automaticamente. E, às vezes, até ligue automaticamente, dependendo da configuração. Mas aí é um detalhe que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas o normal é que haja um desligamento no caso de uma perturbação. Bom, normalmente, esses disjuntores hoje são protegidos a gás SF6, então eles são pequenos assim, ó. Isso aqui são 3 fases de um disjuntor. Aqui também são 3 fases de um disjuntor, mesma coisa aqui. E aqui é um disjuntor antigo, de grande volume de óleo. Então, olha só a diferença disso aqui. Isso aqui era todo preenchido por óleo, e esse aqui é protegido só por gás SF6. Ele é muito menor, são muito mais adequados à operação de hoje em dia. Esse aqui é poluente, tem risco de explosão, muito mais grave, né? Porque esse aqui, se explodir, só voa porcelana para todo lado e o gás escapa. Esse aqui, se explodir, joga óleo para todo lado, suja tudo, aí vem IBAMA, vem um monte de problema em cima, além do prejuízo da explosão. Isso aqui é um exemplo de outro disjuntor de SF6, e aqui você tem um detalhe da caixa, da parte de comando dele, né? Onde você pode comandar, mas ninguém comanda esses disjuntores de forma local. Esses disjuntores são comandados fora da proteção, mesmo sendo um comando manual.
lá da sala de controle, não aqui no campo, sob risco de explosão, mas você tem essas caixas aqui de comando para que você possa dar esse comando local e outras informações aqui também sobre esse equipamento. Então, funciona desse jeito, o disjuntor serve para isso. Quando você tem um determinado valor violado no sistema elétrico, eles são desligados automaticamente através do sistema de proteção. Eles têm os contatos elétricos lá dentro e eles abrem, aí tem um sopro de gás SF6 que diminui a ação do arco elétrico, ele é muito rápido e tem um desenho de forma a buscar eliminar o arco elétrico de forma adequada. Então, nessa câmara de gás SF6, ele consegue extinguir rapidamente o arco elétrico. Então, aqui o exemplo de informações, aqui um exemplo de um disjuntor, onde você tem câmara de extinção, aqui é onde realmente acontece a abertura do disjuntor, nessas câmaras aqui, ó, essas duas câmaras. Você tem um cárter, que é a base do disjuntor em si. Você tem um resistor de pré-inserção que ajuda no fechamento dele. Você tem capacitor de equalização que ajuda na abertura. Colunas de isolação que sustentam esse disjuntor, visto que ele tem que ficar numa altura adequada, porque aqui está tudo energizado, então ele tem que ficar numa altura e essas colunas servem para isso. Você tem unidades de acionamento e de comando aqui embaixo, beleza? Bom, como eu falei, os disjuntores antigos de grande volume de óleo, eles tinham riscos ambientais muito significativos e foram sendo abandonados, embora eles ainda existam em algumas subestações antigas. E, basicamente, esses disjuntores funcionavam dessa forma, ou ainda funcionam. Você tem contatos que ficam banhados aqui em óleo, e aqui, ó, esse contato, na verdade, você tem isso aqui subindo e descendo, fazendo a abertura, desinterligando esses dois polos aqui, tá? Isso aqui, ó, ele tem um comando para baixo, na hora que ele vai para baixo, ele fica nessa posição, tá vendo? E ele desconecta esse cara desse cara aqui. Então, você interrompe o circuito, e aí vocês podem imaginar como é que ficava, que gracinha que ficava esse óleo com o tempo, que toda hora abria um arco elétrico, então você ia acabar contaminando esse óleo, aí acabava tendo que fazer tratamento de óleo, troca de óleo, então é um problema muito sério. O de SF6 ele já é muito melhor, ele já não tem esse tipo de problema, são disjuntores mais simples, mais compactos, mais modernos, então é o que é utilizado ultimamente. Então, aqui um exemplozinho, uma câmara aqui de extinção, ó, tá vendo? Ele tem todo um desenho de forma que ele consiga extinguir o arco, ele tem um fluxo de gás durante a extinção do arco, que é introduzido aqui, e elimina esse arco elétrico. Bom, e a isolação do sistema? A gente não consegue isolar o sistema elétrico através de disjuntores. Por quê? Porque, apesar do disjuntor se prestar também para abrir e fechar circuitos, apesar dos disjuntores se prestarem a abrir e fechar circuitos, eles não são confiáveis na sua posição. Não é confiável nem que ele esteja aberto, nem que ele esteja fechado. Ele pode, aberto, fechar, porque a posição dele é de descanso. Fechada é a posição de descanso. E pode abrir indevidamente também, então, por uma proteção. Então, ele não é confiável nem aberto, nem fechado. A confiança fica em cima da seccionadora, mas a seccionadora, por si só, ela não é um ponto de isolação. Ela é utilizada como ponto de isolação, mas eu preciso, segundo a NR10, abrir a seccionadora,
bloquear e colocar um cartão de segurança indicando que esse equipamento não pode ser manobrado, tocado ou trabalhado. Então, ele não pode sofrer qualquer uma dessas três ações, nem manobra, nem toque, nem trabalho. E aí sim eu considero esse equipamento como um ponto de isolação. Então, se eu quero isolar um transformador, eu tenho que atuar em cima das seccionadoras isoladoras desse transformador, abrir, bloquear e colocar cartão de segurança em todos os pontos que poderiam vir a energizar esse transformador, inclusive no terciário. E aí sim eu posso liberar esse equipamento para a manutenção. Então, a seccionadora é projetada para suportar arcos elétricos, mas arcos elétricos gerados por tensões e não por corrente. Quando você tem uma corrente e você abre uma seccionadora, é a abertura em carga, ela normalmente é danificada, chegando até a derreter, mas ela pode ser aberta com tensão. Isso vai gerar um pequeno arco elétrico, mas que é suportável por essas seccionadoras. Então, esses são tipos de seccionadoras de abertura central, onde você tem um eixo aqui e outro aqui, e ela abre nesse sentido, faz esse tipo de movimento. São dois eixos onde você tem uma abertura central. Você tem esse chifrinho aqui que ajuda a dissipar o arco elétrico e ela abre de forma central. Essa outra aqui, seccionadora com dupla abertura, ela abre tanto nesse contato como nesse contato. É um eixo central que gira e faz a abertura de um lado e de outro. Essa terceira é uma pantográfica. Essa seccionadora, ela levanta e conecta aqui. Ela fica dobrada, deixa eu ver se eu consigo fazer, ela fica dobrada, e ela levanta e se conecta a essa parte superior aqui com essa mãozinha, tá vendo? Essa mãozinha está aberta aqui embaixo, ela levanta e se conecta dessa forma. Essa é semipantográfica ou pantográfica. É a seccionadora, que é semipantográfica horizontal. Ela dobra aqui no meio, ó. Ela levanta essa parte aqui, desconectando um dos polos. Aqui você tem a parte fixa e aqui você tem a parte móvel. Então, esse é o contato onde essa parte vem fechar. Então, ela fecha dessa forma. Seccionadora vertical. Talvez dela seja mais barata e mais simples. Ela abre simplesmente assim, levanta para lá. Aqui você tem um exemplo de chave terra que se conecta aqui, ó. Fecha aqui. Tem uma conexão de uma chave terra no contato. E como eu posso acionar essas seccionadoras? As seccionadoras podem ser acionadas de forma manual, motorizada, forma hidráulica. Você tem uma caixa aqui de acionamento, ó, ela pode ser acionada daqui de baixo. Essas sim podem ser acionadas no campo, manualmente. Podem ser acionadas também de sala de controle elétrico remoto. Podem ser acionadas por alavanca, por manivelas. Podem ser acionadas de forma elétrico local, por comandos elétricos aqui. Motores manobram abertura e fechamento dessas seccionadoras. Então, pode ser também pneumático, eletromecânico, de forma de acionamento. Agora, a geração, unidades geradoras, e estamos colocando aqui junto a parte fotovoltaica. Então, você tem as máquinas, você tem máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, eólicas, turbogeradores, e temos a parte, esses parques que hoje não param de crescer aí, que é a parte fotovoltaica. Então, como é que o Brasil é a matriz elétrica do Brasil? Pessoal, não confundam matriz elétrica com matriz energética. Se vocês buscarem na internet, vocês podem se confundir com isso. E a gente está falando de matriz elétrica. Então, a matriz elétrica brasileira, ela é basicamente hidráulica. Uma quantidade bem grande, já foi muito maior hidráulica. Enquanto no mundo, ela é bem pequena, não chega a 20%. O Brasil passa dos 50%. O Brasil tem
biomassa em quantidade significativa em comparação aos outros países que você não vê nem aqui, né? A biomassa é 2,5, né? Aqui a gente tem 8,2. Então, é algo muito significativo em comparação ao mundo. Eólica, a gente também tem bastante, quase o dobro da média mundial. Solar, a gente também tem bastante, um pouquinho menos, mas tem bastante. Gás natural, também estamos atrás, mas caminhamos aí para aumentar. Petróleo, estamos mais ou menos igual a eles. Só que o grande detalhe é que o mundo tem uma quantidade absurda de produção de energia elétrica no carvão, que é muito poluente. O Brasil, cada vez mais, tem menos produção de energia em carvão mineral. Então, o Brasil ele tem uma matriz muito limpa, muito benéfica, muito positiva. Tá? Então, a matriz eletroenergética do Brasil ela é muito interessante. Isso aqui é um exemplo de funcionamento de uma usina geradora, onde nós temos um reservatório e aqui nós temos um canal onde a água flui através de uma... Aqui nós temos uma energia potencial que está armazenada no reservatório e aqui a gente passa a ter uma energia cinética. Então, essa energia potencial, através desses dutos, é transformada em uma energia cinética. Essa energia cinética vai para a turbina e gira a máquina. Ao girar a máquina em um campo magnético, você tem a produção de energia elétrica. E a água continua seguindo para o rio abaixo. E nesse rio, na frente, tem outra usina e algumas usinas seguindo esse rio. É assim que funciona um sistema de geração, um grupo de geradores de aproveitamento hidráulico. Não tem uma usina só no rio. Eles fazem aproveitamentos em vários trechos do rio. Então, esse é basicamente o funcionamento de uma usina hidrelétrica. E aqui, no slide anterior, a gente viu esses condutos forçados de forma subterrânea. Aqui ele está de forma aparente. Lá em cima está o reservatório. Aqui a água desce. Nós não estamos vendo aqui, mas aqui embaixo estão as máquinas. E você pode ver alguma parte aqui da transformação ali das unidades. E a partir daí você parte com os cabos, a partir dos transformadores conectados às máquinas, você parte para conexão com os barramentos da subestação da usina. Bom, o que é feito se um reservatório está com uma quantidade de água acima do esperado? É a abertura do vertedouro. Os vertedores são abertos e você deixa passar essa água que provavelmente será aproveitada em outras usinas abaixo. Lá em cima é montante, aqui embaixo é jusante. Então, essa água vai ser usada a jusante, por usinas que estão a jusante dessa usina aqui, rio abaixo. Então, essa água ela não está sendo turbinada, não está sendo usada para gerar energia, mas ela provavelmente vai ser utilizada mais à frente em outro aproveitamento eletroenergético. Então, isso é um visual aqui de uma usina, e vocês podem notar que essa aqui, o conduto forçado, ele já é enterrado aqui no reservatório, já fica dentro do reservatório. Aqui você tem as máquinas, ficam aqui dentro, Aqui a saída da água, que vem lá das máquinas, e você tem os cabos que vão para as usinas, conectando as máquinas, para as subestações, conectando essas máquinas às subestações. Então, assim funciona uma usina hidrelétrica. Reservatório, energia potencial, energia cinética correndo pelos condutos forçados, gira a máquina e segue para o rio.
Essa aqui é só um detalhe de Itaipu, da máquina de Itaipu, para vocês verem o tamanho. E um detalhe, essa inércia toda dessas máquinas é que garante uma frequência tão estável, tão de qualidade no país. O uso de unidades geradoras desse porte, das geradoras de grande porte, é que garantem uma ótima frequência, uma frequência bastante estável no sistema interligado. Mais um detalhe, mostrando as paletas que são abertas conforme a necessidade de geração de potência. Então, elas são abertas, admitem mais água, geram mais potência. Então, esse fluxo corre, empurra as pás da turbina, roda um eixo, o eixo roda num campo, a máquina roda, o rotor gira num campo magnético, gerando energia elétrica. Tipos de turbina mais utilizados: Pelton, Francis e Kaplan. Talvez essa aqui seja mais usada. A Francis, são turbinas usadas em aproveitamentos médios. Essas aqui são aproveitamentos mais elevados, com fluxo menor de hidráulico. E esse aqui é utilizado em usinas mais a fio d'água. Então, aqui, ó, o exemplo de como a água entra. Esse aqui é por jato, esse aqui entra na turbina, pesa, e essa aqui dessa forma, tá? Então, a Pelton é adequada a locais de grande diferença de altura com baixo fluxo de água. A Francis, que é aquela do meio que eu falei para vocês, é utilizada em locais com diferença de altura média e fluxo de água entre 2 e 100 metros cúbicos por segundo. Só um minutinho, por favor. E, por fim, a turbina Kaplan é apropriada para locais com pequenas diferenças de altura, mas com grandes vazões, mais de 200 metros cúbicos por segundo. É usina fio d'água. Passa muita água, mas você não tem uma queda muito grande. E a usina térmica? A usina térmica nada mais é que a mesma lógica, só que condensada numa usina onde, ao invés de você ter um fluxo natural de água, você tem um fluxo forçado de água. Feito por quê? Por uma caldeira. A caldeira aquece a água através da queima de algum combustível. Aqui entra um combustível, carvão, óleo, seja lá o que for. Aquece a caldeira, que aquece um sistema de água aqui, que é separado, obviamente, da caldeira, né? E ele corre aqui como vapor e entra na turbina com alta pressão, fazendo com que essa turbina rode, gire um gerador e produza energia elétrica. Esse vapor vai para um condensador que faz com que esse vapor se torne água novamente, um condensado, que flui de novo para esse sistema e vira vapor e fica circulando, fica circulando aqui dentro desse sistema infinitamente. Esse condensador, ele resfria esse vapor com um sistema de água externo. Aqui ele capta a água de um rio e essa água vem aqui, esfria esse vapor e sai para lá uma água mais quente, fazendo essa troca. Tá? Então, assim funciona uma usina térmica. Esse é um detalhe da turbina a vapor, onde você tem diferentes pressões. Aqui é uma área de maior pressão, e essa pressão vai diminuindo para cá. Ele vai usando, vai aproveitando a redução da pressão até quando dá. Então, é uma turbina bastante eficiente. E essa aqui é uma turbina gás. É uma turbina que ele já tem a admissão do gás aqui e ela queima o combustível aqui dentro. É uma turbina como se fosse uma turbina de avião, que também gira aqui conectada a um gerador, gerando energia elétrica, tá? Então, é outro tipo de turbina. Turbina a vapor, turbina a gás, foi o que eu falei para vocês. Aquela primeira é aquela que eu mostrei, aquele desenho ali que eu falei que vai diminuindo a pressão, ela vai fazendo aquele aproveitamento, e a gás é uma turbina de combustão,
onde você utiliza gases e tem a explosão ali dentro dela ali. Bom, enquanto a usina nuclear, como funciona? Ela também é uma usina térmica? Sim. A usina nuclear é uma usina térmica e funciona exatamente ou parcialmente igual a uma usina térmica de carvão ou óleo. Ela tem lá a mesma coisa. Tem um sistema que vai aquecer a água, e aí quem aquece a água é o reator, e você tem umas barras de combustível e barras de controle, em que você vai controlando ali o consumo de combustível, uma circulação de água quente, que é essa reação nuclear faz com que essa água fique quente e ela fique circulando aqui, aquecendo esse líquido aqui na caldeira, transformando em vapor, indo para a turbina, passando pelo condensador e voltando para cá. Um sistema de refrigeração também aqui, onde entra água do mar ou do rio, resfria todo esse vapor no condensador e, através de uma bomba, vai para a torre de resfriamento. E assim funciona. Então, vocês veem que é bem semelhante à produção de uma usina térmica comum. Gira a turbina, gera eletricidade e alimenta a cidade. Tá? E a eólica? A eólica é um sistema que está sendo muito utilizado, em que você, tem uma geração através desses turbogeradores aqui, com essas pás, e produz energia elétrica também através da força do vento. E, por último, a energia fotovoltaica, que são esses painéis que produzem energia elétrica. Contudo, eles têm o grande problema de não serem sincronizados ao sistema. São dispositivos conectados a elementos eletrônicos que fazem todo o processo ali e conectam eles na alimentação do sistema. Mas eles não, por si só, a frequência deles, a solar nem tem, e a eólica, a frequência é muito diferente do sistema. Então, não se prestam, como as usinas hidrelétricas, a manter a estabilidade da frequência no sistema. Apesar de estar sendo produzido aí e construídos em larga escala e com incentivos do governo, mas que a gente não sabe até que ponto isso vai ser benéfico, ou se já passou do ponto de ser benéfico. Tá? Barramentos. Importante o operador conhecer os barramentos de uma subestação, os tipos de barramento. Cada barramento numa subestação tem a sua característica, tem o seu motivo de ser. Pode ser, normalmente, por conta de custos, que você tem um determinado tipo de barramento, mas a busca hoje, pelo menos acima dos 230 ou nos 230, é você ter barramentos em que você tem disjuntor e meio, vou mostrar lá por quê, mas você pode ter diversos tipos de barramento, que são conjuntos de condutores, que podem ser esse tipo de tubo aqui, ou até um cabo, depende. O barramento não necessariamente é um tubo dessa forma, poderia ser um cabo aqui, e ia ser considerado um barramento, se ele se presta a conectar diversos equipamentos. A definição do barramento é isso, é um equipamento que se presta, isso é uma definição minha, tá? Estou falando agora. Um equipamento que se presta a conectar diversos equipamentos em uma subestação. Essa é a função desse equipamento, podendo ser rígido ou flexível. Então, o primeiro tipo de barramento que eu quero mostrar para vocês é esse barramento aqui, barramento de inspeção e operação. Esse barramento se presta muito à distribuição, pouco hoje à transmissão, onde você tem um barramento que fica o tempo inteiro energizado, esse barramento aqui, fica energizado pelo disjuntor de amarre, ou TAI, como chamam, e o restante dos equipamentos todos conectados à barra de operação. Se eu precisar bypassar esse disjuntor aqui, ou substituir esse disjuntor, eu monto essa configuração, onde o disjuntor
de amarre ou tie se presta a substituir este equipamento. Ó. Ele deixou a corrente, vamos supor que o fluxo seja aqui, ó. A corrente seguir assim. A corrente deixou de seguir esse caminho, passou a seguir esse caminho. Então, esse disjuntor substituiu esse outro aqui. Beleza? Bom, barramento duplo. É um barramento já mais seguro. Contudo, se vocês olharem, ele tem mais seccionadoras. Aquele lá tinha 3 seccionadoras, esse aqui já tem 5 seccionadoras. E aí, é um barramento mais adequado, mais flexível para operação, onde eu posso operar com meus equipamentos em qualquer uma das 2 barras. Eu posso ter todo mundo operando na barra B, todo mundo operando na barra A, uma parte operando na barra B, uma parte operando na barra B, outra parte operando na barra A. Então, que é o normal da operação. Porque se eu perco uma barra, eu perco só parte dos equipamentos. Lá na barra de operação, se eu perdesse a barra de operação, eu ia perder toda a subestação. Então, já tem algum ganho. Contudo, na hora que eu preciso fazer um bypass, eu continuo tendo que ter uma barra aqui específica para permitir esse tipo de arranjo. Ó. Então, eu precisei fazer bypass desse disjuntor, eu transferi a proteção, a barra B ficou somente com ele. Tá? Então, para fazer o bypass, eu ainda continuo tendo que ter uma barra exclusiva para o equipamento que vai ter seu disjuntor bypassado. Isso é um inconveniente. Já no barramento em anel, não tem esse problema. Se eu precisar trabalhar nesse disjuntor, por exemplo, eu posso desligar o disjuntor e abrir as seccionadoras e trabalhar nesse equipamento. Claro, vou bloquear e colocar cartão de segurança. Mas esse equipamento e esse equipamento continuam conectados ao sistema por um outro disjuntor. Então, esse equipamento, esse sistema, esse barramento disjuntor e meio, disjuntor em anel, barramento em anel, ele é um barramento mais versátil, um barramento mais seguro, onde eu tenho um equipamento, uma linha ou um transformador conectado a ele por 2 disjuntores, o que permite que eu trabalhe em qualquer disjuntor sem qualquer dificuldade. Contudo, se eu precisar trabalhar aqui no barramento, eu já tenho um problema. Eu preciso desligar esses 2 disjuntores, deixando o equipamento fora. E aí eu evoluo para o barramento disjuntor e meio, onde qualquer serviço em barramento eu posso fazer só desligando esses disjuntores, mantendo a subestação toda em funcionamento, com uma redução, obviamente, de segurança, mas funcionando. E eu posso também continuar trabalhando em qualquer um dos disjuntores que eu quiser ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, sem tirar nenhum equipamento. Tá? E eu posso trabalhar em vários disjuntores ao mesmo tempo, se eu pedir, por exemplo, a barra. Aqui, se eu tiver 10 equipamentos, eu posso trabalhar em 10 disjuntores. Lá no barramento em anel, nunca poderia fazer isso. Tá? Então, esse aqui é um disjuntor, um equipamento, um barramento infinitamente melhor do que o anterior. Linhas de transmissão. Então, as linhas de transmissão também são equipamentos muito importantes. A linha de transmissão é que faz a conexão de todo o sistema. É o equipamento que existe em maior quantidade no sistema elétrico. O equipamento, nós vimos lá uma malha gigantesca no Brasil. Então, é um equipamento que nós temos uma quantidade aí infinita de quilômetros de linhas de transmissão. Então, são linhas muito importantes que têm vários tipos de configuração, vários tipos de torre, classes de tensão variadas. São equipamentos muito importantes. Tem a geração, tem uma transformação. Por que eu tenho uma transformação? Porque eu não posso produzir uma tensão em 765. Eu não posso produzir uma tensão direto à máquina, produzir uma tensão de 765. Eu não ia ter como criar um equipamento para produzir esse tipo de tensão.
eu preciso produzir numa tensão baixa, 13,8, 15 kV, mas eu não consigo transmitir essa energia com esse nível de tensão, porque o cabo para transmitir em 13,8 kV em longa distância seria um cabo também que eu não teria condições de produzir. Seria um cabo com uma bitola gigantesca e seria inviável. Então, preciso elevar a tensão para poder produzir, para transmitir a mesma quantidade de potência, mas com uma corrente mais baixa e ter um cabo mais fino. Então, eu preciso elevar essa tensão, por isso eu preciso da transformação. Então, produzo em baixa tensão, elevo essa tensão para a transmissão, transmito através das torres de transmissão, só que quando eu chego aqui, acontece a mesma coisa. Eu não posso entregar para o consumidor 765. Eu tenho que entregar para o consumidor algo adequado, 13,8. Então, eu vou abaixando através de algumas subestações até chegar lá no 138 kV, que vai abaixar lá para um 34,5, que acaba chegando no 13,8 e entregando lá nas residências. E aqui no meio nós temos o sistema de transmissão, que é o nosso foco agora. Então, o sistema de transmissão interliga a geração à distribuição. Essa é a função do sistema de transmissão, fazer essa interligação. Esses são os vários tipos de torres. Cada torre aqui tem sua função, uma torre de corrente contínua, torre de corrente alternada, e aí vai. A linha de transmissão ela pode ser tanto AC como DC. Tem esses tipos de linhas possíveis. Então, o efeito Ferrante ele ocorre nas linhas de corrente alternada, não ocorre nas linhas de corrente contínua. E o que é o efeito Ferrante? Eu vou explicar aqui melhor no desenho. Eu tenho uma tensão aqui e, devido às características capacitivas de uma linha de transmissão com uma transmissão baixa, uma corrente baixa, ou mesmo com ela somente energizada, eu vou produzir uma tensão maior lá no extremo. Então, a linha funciona como um capacitor em relação à Terra. E ela vai produzir vai gerar uma diferença potencial maior lá na entrega. Então, esse efeito ele é indesejado. E existem algumas coisas, algumas técnicas para você conseguir reduzir esse efeito. O uso de capacitores, o uso de reatores, compensadores síncronos, você consegue fazer a redução desse efeito, reduzindo a tensão. Efeito corona. O efeito corona é um fluxo de corrente ali que ioniza o ar, né? O fluxo de corrente ele ioniza o ar e gera ruído e emissão de luz. Você tem perdas de energia, formação de ozônio, corrói o equipamento, e ele tem mais ou menos essa característica aqui. Quem vai à subestação em horário, assim, mais à noite, pode perceber, tanto visualmente como auditivamente, porque faz barulho. Ele faz um zumbido característico, esse efeito, e, dependendo da luminosidade, você vai conseguir ver esse efeito ocorrendo nos equipamentos. E isso aqui deteriora o equipamento com o tempo. Bom, o efeito Joule é o efeito de aquecimento, todos vocês conhecem, gerando anomalias térmicas nos pontos em que ele se apresenta. Onde você tem um mau contato, onde você tem um desgaste de alguma peça, você vai acabar tendo um efeito Joule, um aquecimento que pode levar a um ponto quente, que pode levar, inclusive, a uma ruptura do equipamento. Então, através de termovisores, os técnicos verificam a temperatura aqui no ponto e indicam ou não uma manutenção naquele ponto. Então, aqui, ó, ele está num valor muito elevado. Por quê? Porque se você tem que fazer uns cálculos ali, mas tem valores, 95 graus é um ponto muito elevado. Provavelmente,
você vai ter a necessidade de desligar esse equipamento, desconectar aqui, trocar esse conector e refazer tudo isso aqui, porque provavelmente esse equipamento já está danificado. Tá? Então, isso é o efeito Joule. Ele gera pontos de anomalia térmica, também conhecido como PAT. Tá? Essas anomalias térmicas são indesejáveis, são motivos assim de alguns desligamentos. E a corrente contínua, ela tem alguns pontos positivos. Apesar dela ser muito cara para transmissão de energia, dependendo da distância que você vai transmitir, passa a ser interessante o uso de corrente contínua. Ela é cara por quê? Porque você precisa de conversores, ó. Transformadores aqui, conversores, inversores, e aí você tem a transmissão, você tem todo um sistema muito elaborado para transmissão em corrente contínua. Por isso ela é muito cara. Mas, e aí ela funciona assim, com esses tiristores aqui, ele vai fazendo um corte nas ondas e vai pegando o topo das ondas, das fases, e vai alinhando até transformar isso numa corrente contínua e transmitindo aqui em polos positivos e negativos. Então, isso aqui são os conversores, HVDC, um exemplo de conversores, aqui o tamanho do pessoal aqui, isso é uma coisa muito grande, são equipamentos muito grandes, são utilizados nessa transmissão de corrente contínua. E hoje você tem alguns aproveitamentos aqui, algumas linhas de transmissão em corrente contínua. Você antigamente tinha Itaipu, né? Trecho Itaipu, que sairá do Paraná e até São Paulo. Hoje você tem outros, do Madeira, Garabi, Melo, Belo Monte, outros de Belo Monte. Então, você passou a ter algumas outras operações aí em corrente contínua. Então, é um sistema que, para o Brasil, que é um país de dimensões continentais, que ele é muito adequado, tá? E aqui é só um históricozinho de quando foram criados essas usinas, esses projetos, tá? E qual é o mais adequado? Qual sistema é mais caro ou melhor? E aí você tem um gráficozinho onde diz o seguinte: a corrente alternada ela é adequada até 700, 800 quilômetros de distância. Passou disso aqui, a corrente contínua passa a ser mais barata. Então, quando você tem acima de 800 quilômetros, é melhor você transmitir em corrente contínua, que passa a ser mais adequado. A corrente alternada ela passa a ser mais caro, devido a todos aqueles efeitos que eu falei. Vai ter que colocar reatores nas linhas, vai ter que reduzir tensão pelo meio do caminho, vai ter que fazer alguns detalhes para que esse sistema funcione, criar subestações. A corrente contínua não, ela é longa, ela vai pegar um linhão e não tem problema algum, porque você não tem efeito ferrante nela. Então, ela é muito adequada para longas distâncias e acaba, pela sua distância, a não necessidade de criação de subestações toda hora, ou equipamento de controle de tensão, ela passa a ser adequada para as longas distâncias. Por qual motivo utilizaremos transformadores, elevadores e abaixadores de potencial? Já falei lá atrás, né? Transformador, ele é um equipamento que ele se presta para reduzir ou elevar o potencial na transmissão de energia elétrica. Então, ele é um equipamento que fica imerso aqui, suas bobinas aqui, sua parte ativa fica imersa em óleo. Você tem um sistema de refrigeração com ventiladores, bomba de óleo, às vezes bombas de água também são utilizadas, dependendo do sistema. Tem também sprinklers que molham aqui os radiadores. Pode ter diversos tipos de meios de refrigeração desses equipamentos. Ele tem um comutador de TAPs, onde eu posso elevar e reduzir tensão
na saída do transformador. Você tem as buchas de alta, onde é conectado o lado de alta, a bucha de baixa, onde é conectado o lado de baixo do transformador. Um tanque de expansão, onde esse óleo pode variar de volume aqui, pode ter uma variação de volume, ele sobe e desce aqui dentro, sem gerar pressões elevadas dentro da câmara principal. E o sistema de proteção e controle. Então, basicamente, isso aqui é um transformador, a cara de um transformador. O tanque de expansão funciona daquele jeito que eu falei. Conforme aquece, o óleo sobe, conforme resfria, o óleo desce e vai funcionando dessa forma. Para isso, é o tanque de expansão. O que pode causar variação de temperatura no transformador e como podemos contornar isso? Sobrecarga, falhas nos ventiladores, baixa qualidade do óleo isolante, problemas de radiadores, circuito magnético saturado, rolamento mal conectado ou com resistência excessiva, falha do sistema de controle, condições ambientais desfavoráveis, muito calor, falta de manutenção. Tudo isso pode gerar sobretemperatura em um transformador. Transformadores de potência em sistema de transmissão são projetados para operar com alta eficiência, confiabilidade, e toda essa estrutura de refrigeração busca garantir a vida útil dele. Então, vamos ver quais são os tipos de refrigeração. Refrigeração a óleo natural, está lá só banhado no óleo. Refrigeração a óleo forçado, onde eu posso ter uma bomba de óleo, fazendo esse óleo circular dentro do transformador, melhorando essa refrigeração. Refrigeração a óleo e a água, obviamente a água não vai estar no óleo, é um sistema separado que resfria o óleo, ajudando a resfriar o transformador. Refrigeração a ar forçado, onde eu vou ter ventiladores soprando nos radiadores que contém o óleo do tanque. Então, o vento passando ali resfria esse óleo, ajudando a resfriar o transformador. Então, aqui são os sistemas. Eu tenho um radiador, tanque de óleo, e aqui é natural. Aquece, ele circula para cá e fica circulando aqui, resfriando aqui no radiador. Posso botar uns ventiladores no radiador, posso ter um sistema de água resfriando esse óleo, que fica circulando aqui através de uma bomba de óleo, e posso ter esse sistema aqui, onde eu tenho bomba de óleo e ventilação ao mesmo tempo. Existem outras combinações que podem ser feitas, depende, mas todas buscam melhorar o funcionamento do transformador, reduzindo sua temperatura, porque quando a temperatura nele é elevada, diminui a capacidade de transmissão de energia dele. Quanto mais quente, menor a capacidade dele de transmitir energia. E aí você tem lá o transformador de potência, aqui os T6 de bucha, tal, só um exemplo, que a gente já tinha falado. Posso usar um transformador para controlar a tensão? Pode, através dos TAPs. Então, você tem os comutadores, tem os LT6, onde você faz variação dos TAPs, muda a quantidade de espiras em um dos enrolamentos, fazendo com que a tensão varie. Então, você pode usar um transformador para variar o nível de tensão em um sistema. Obviamente, quando você baixa de um lado, você sobe do outro. O transformador funciona assim, tá? Baixando de um lado, subindo para o outro. Não é mágica, ele não reduz a tensão toda. Quando ele baixa de um lado, essa tensão reflete em alta no outro, tá? Bom, que outro tipo de equipamento pode ser utilizado para controlar a tensão? Então, o síncrono. O síncrono funciona como um equipamento que injeta e absorve reativo do sistema. Então, ele é um motor normal, conectado ao sistema elétrico, e ele tem a função de injetar reativo e absorver reativo. Ele fica flutuando ali no sistema, controlando a tensão, porque quanto mais reativo você injeta no sistema, você eleva a tensão. Quando você absorve esse reativo, você abaixa a tensão no sistema. Então, é assim que o síncrono funciona. Ele vai ajudar no auxílio como se fosse um amortecedor do sistema em relação à tensão. Então, ele é basicamente esse tipo de equipamento. Esse aqui é um Siemens. Então, ele fica controlando a tensão no sistema. Só que é uma curva característica dele, onde ele mostra a mudança de fator de potência. Ele faz isso variando o fator de potência.
e ele pode ficar indutivo ou capacitivo. Capacitivo, ele vai agir como capacitor. Indutivo, ele vai agir como indutor. Então, ele faz essa variação aí, injeta tantos megavar, consome tantos megavar, e essa curva V que representa isso. De novo, ele pode servir para eliminar ou ajudar a eliminar esse efeito ferrante produzido pelas linhas, né? Quando você, mesmo as linhas não só energizadas, mas elas transmitindo potência, elas venham a ter uma redução significativa dessa transmissão por baixa carga, você pode ter uma elevação de tensão do sistema. Então, os síncronos passam a consumir esse reativo injetado no sistema por essa falta de transmissão aqui, essa redução de potência transmitida no sistema. O efeito ferrante faz com que o sistema tenha uma elevação de tensão e o síncrono absorve isso. Tá? Estático é a mesma coisa que o síncrono, desculpa. Só que eletrônico. O estático é a mesma coisa que o síncrono, só que eletrônico. Ele tem componentes eletrônicos que fazem a mesma função do motor síncrono. E pode chavear também equipamentos externos, capacitores, reatores conectados em barramentos que não fazem parte desse sistema em si, do compensador síncrono, do compensador estático. Ele pode controlar outros elementos em outras partes da subestação também, auxiliando no controle de tensão. Mas ele funciona igualzinho, buscando controlar a tensão. Tá? Então, esse é um exemplo aqui de um estático. E os bancos capacitores, que eu já falei, ele vai servir para elevar a tensão, são colocados nas subestações no intuito de elevar tensão. Então, tem muito capacitor na distribuição ou na cara da distribuição para manter a tensão elevada, principalmente nos momentos de carga, pico de carga. Esse é um exemplo aqui, imagem do Google, do banco de capacitores lá, da subestação de Jacarepaguá, eles estão aqui, ó. Você tem aqui um conjunto de juntores, e eles são conectados ao sistema, e eles estão aqui, ó. Isso aqui, você procurar no Google banco de capacitores, subestação de Jacarepaguá, vocês vão ver essa imagem aqui, que é a imagem aérea da subestação de Jacarepaguá. Reatores, faz o contrário do capacitor. Eles reduzem a tensão do sistema, consomem o reativo do sistema e reduzem a tensão do sistema. Eles se prestam a isso. De noite, de madrugada, preciso ligar reator. Linhas longas, preciso ter reator para reduzir a tensão devido ao efeito ferrante. Então, o reator ele se presta a reduzir a tensão, além de filtrar alguns harmônicos do sistema também.